Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Sandro Cerati, eu sou médico, tenho especialização em radiologia e hoje eu vou falar para vocês, vamos fazer uma introdução sobre a radiologia intervencionista. Bom, o que vem a ser isso? É uma gama de procedimentos que nós médicos radiologistas realizamos. São procedimentos cada vez mais utilizados, por serem procedimentos minimamente invasivos. Esse é o princípio da radiologia intervencionista. É uma área que agrada muito a gente aqui na área médica, porque a gente consegue redução do tempo de internação de pacientes em ambiente hospitalar. Muitas vezes a gente nem necessita de ambiente hospitalar. Muitos procedimentos são realizados aqui na clínica mesmo. Antigamente só existia raio-x, então era muito limitado o acesso. Mas ainda, vamos dizer, era como se fosse um mapa muito difícil de você navegar. Hoje, com os métodos de imagem muito evoluídos, como a tomografia computadorizada, a ultrassonografia, ressonância magnética, angiografia, a gente consegue ver o corpo humano com uma nitidez muito grande. Então, por exemplo, através de tomografia computadorizada, nós conseguimos guiar os nossos procedimentos desviando de estruturas nobres como uma artéria, como a coluna vertebral, como um fígado, um rim, e aí a gente chega naquele alvo de uma maneira muito precisa. E esses procedimentos, eles vieram para diminuir realmente a exposição do paciente a ambientes hospitalares, a necessidade de anestesia geral, a necessidade de pós-procedimento do paciente ter que ser levado, por exemplo, para, às vezes, uma UTI, um paciente idoso, ou o paciente ter que ficar internado no hospital. Hoje em dia a gente realiza determinados procedimentos aqui na clínica que os pacientes fazem, se estiver se sentindo bem, pode ir embora. E alguns procedimentos a gente realiza em ambiente hospitalar e o paciente não necessita ficar internado. O paciente chega, realiza o procedimento, terminando o procedimento, estando tudo bem, o paciente pode voltar para casa. A gente usa muito anestesia local, ou seja, os pacientes fazem os procedimentos conversando. Eventualmente a gente usa algum tipo de sedação, como em determinadas biópsias a gente acaba fazendo uma sedaçãozinha leve com o anestesista na sala. Mas a intenção realmente é você ser minimamente invasivo. Então você introduzir, por exemplo, uma agulha apenas com um corte pequeno que não cabe nenhum ponto depois de terminado o procedimento, ao invés de uma incisão cirúrgica. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um fígado, por exemplo. Eu quero retirar um nó, uma amostra de um tumor que está no meio do fígado ou no meio da mama. Se não existissem os procedimentos intervencionistas, como era no passado, esse paciente teria que ser levado para o centro cirúrgico. Hoje, nós conseguimos fazer isso guiado por esse mapa perfeito que nós temos através dos métodos de imagem. A gente vê o nódulo através do ultrassom, por exemplo. Conseguimos colocar a agulha e com visualização em tempo real dentro do fígado, desviando de vasos através de recursos, por exemplo, com o sistema Doppler, que a gente consegue enxergar a circulação sanguínea. Então, eu consigo ver, por exemplo, se tem uma artéria passando ali, e aí eu introduzo a minha agulha um pouco mais distante daquela artéria e passo pelo meio do fígado, vou lá no meio do tumor e a gente retira um fragmento para uma amostra diagnóstica. E hoje a radiologia intervencionista também se tornou terapêutica. A gente pode colocar uma agulha, por exemplo, dentro desse tumor, depois de diagnosticado um câncer, e essa agulha ela pode fazer uma ablação, por exemplo, do tumor. Através de elevação da temperatura da ponta da agulha, esse tumor é queimado e dissolvido ali dentro do fígado. Na mama, a mesma coisa, que é um procedimento muito comum. A pessoa chega com um nódulo na mama, a gente não sabe se é maligno ou se é benigno. Essa paciente teria que ir para o centro cirúrgico. Naquela mama, às vezes uma mama grande, você teria que achar aquele nódulo de 5 milímetros no meio de toda aquela gordura da mama, do parênquima mamário. E seria realmente um procedimento que necessitaria anestesia geral e a paciente ia ter que ficar internada. Hoje a gente faz isso em diversas regiões, como eu falei, fígado, mama, próstata, que é um outro órgão muito acessível. A radiologia intervencionista ela vem crescendo muito com a tecnologia. Então, hoje, por exemplo, no ultrassom, a gente não consegue ver o tumor da próstata muitas vezes.
Então a gente não consegue guiar direito a nossa agulha para aquela região que tem que ser biopsiada. Mas agora surgiu uma técnica que nós temos aqui na RadMed de fusão de imagem de um método de ressonância magnética com ultrassom. Então, através da ressonância, onde a gente visualiza com uma precisão muito grande o tumor na próstata, a gente faz a ressonância magnética, funde a imagem com ultrassom, as imagens são colocadas em paralelo e nós conseguimos introduzir uma agulha no paciente, guiado por ultrassom, porém com o alvo que a ressonância magnética nos mostrou, aonde está o tumor. Então eu não estou enxergando aqui, mas eu estou enxergando aqui. Então eu introduzo a agulha exatamente no alvo onde a ressonância está me mandando entrar com a agulha. Isso tornou as biópsias de próstata muito, muito precisas. Essas biópsias a gente faz com sedação ou só com anestesia local. São duas técnicas muito comumente usadas. Eu vou mostrar para vocês um procedimento onde a radiologia intervencionista ela pode ser, além de diagnóstica, também terapêutica. Essa paciente tinha sido submetida a várias cirurgias e no fígado dela se formou essa coleção aqui, que não se sabia exatamente o que era. A nossa hipótese era que era um abscesso, porque essa paciente estava com febre, já estava na UTI, mas não tinha condições mais de levar ela para o centro cirúrgico para operar. Então, uma paciente em estado grave, lá, já na UTI. Aqui a radiologia intervencionista foi muito útil, a gente entrou com uma agulha aqui pela lateral do tórax, por entre as costelas. Vocês veem a agulha entrando aqui. A intenção é chegar dentro desse alvo aqui, que é onde está o possível abscesso, né? Fazer com segurança, para não pegar vasos, nada. Tudo guiado pela tomografia. Aqui a agulha já sendo introduzida. E aqui a agulha já foi retirada e por dentro a gente tem uma capa que é um dreno. Essa agulha é retirada e o dreno é enrolado dentro da cavidade. A hora que foi colocada essa agulha, a gente já começou a sair pus. Essa paciente foi feita uma anestesia apenas local. Essa paciente estava conversando durante o procedimento. Na sala da tomografia, sem necessidade de anestesia geral, nem sedação. Procedimento com baixa morbidade, ou seja, a paciente acordada, a paciente já voltando para o quarto após alguns minutos aqui da retirada do pus. Bem tranquilo.